saúde a todos os estudantes que neste momento estamos a assistir. Sejam bem-vindos a mais uma aula ministrada pela Folha de Conhecimento. O meu nome é Vitória Valcherinda, professora de português. Saúde a todos que estão deste lado. Sejam bem-vindas a mais uma aula ministrada pela Folha. Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução de exame de português do Instituto de Formação de Professor do ano 2024. Espero que prestem atenção na aula de hoje e que no final partilhem e coloquem um like. Vamos à primeira questão, que é uma questão relacionada com a gramática, o que diz o seguinte: as palavras muito e planeta presentes nos textos são respectivamente. A opção correta para esta questão é a opção B, que diz que muito e planeta fazem parte da classe de advérbios e classe dos nomes. Como nós todos sabemos, advérbios são palavras que servem para modificar alguma palavra, tal como verbo, o próprio advérbio, ou para indicar uma circunstância. E quando falamos de nome, nós estamos a falar da classe dos substantivos. A questão número 22 diz o seguinte: certamente já ouviu estas palavras diversas vezes. Que tipo de sujeito está presente na frase? Irei agora escrever a frase no quadro. Este exercício pede que nós façamos a classificação quanto ao tipo de sujeito. Existem três tipos de sujeito, nomeadamente. O sujeito pode ser determinado, indeterminado e sujeito inexistente. Para esta questão, ficamos com a opção D, que diz que o sujeito da frase é o sujeito oculto. O que seria um sujeito oculto? Sujeito oculto é um sujeito subentendido, aquele que não aparece lexicalmente realizado na frase, mas existe. Como é que nós vamos identificar? Nós identificamos através da flexão verbal. Ouviu é uma forma da terceira pessoa do singular. Então, isto nos remete a um ele ou ela. Então, temos aqui um sujeito, porém o sujeito está oculto. Vamos agora à questão 28. A questão diz o seguinte: qual das opções tem o verbo corretamente emprego? E o verbo em causa é o verbo ter. Na opção C e D, temos essas formas. Tem. Na opção A, temos esta forma. E na opção B, temos esta forma. A primeira e a segunda forma não existem na língua portuguesa. Quando a gente diz tem, se o acento circunflexo, estamos a falar de uma forma verbal que está no singular. Então, a alternativa correta para esta questão é a alternativa B, que diz o seguinte: os homens têm o poder de criar. É uma forma verbal com acento circunflexo, o que mostra que estamos no plural. Agora vamos à resolução do exercício 31, que diz o seguinte: as palavras CNE e STAI são respectivamente. A opção correta para esta atividade é a opção D, que diz que CNE é uma sigla, STAI é um acrônimo. Nas siglas, a gente lê palavra por palavra. CNE significa Comissão Nacional de Eleições. Então, nós vamos retirar as primeiras letras deste nome, ficando CNE. E no acrônimo não acontece da seguinte forma: no acrônimo nós lemos
nós lemos as iniciais ou as sílabas como se fossem uma única palavra. Questão 32. Governos e empresas devem unir esforços. Qual é a função sintática desempenhada pela expressão sublinhada? Neste exercício, foi sublinhada a expressão governos e empresas. O que esse exercício pede? Pede que nós façamos uma análise sintática desta expressão. A alternativa correta para esta atividade é a alternativa C, que diz que governos e empresas desempenham a função sintática de sujeito. O que seria sujeito de forma mais simples é quem pratica ou sofre ação expressa pelo verbo, ou seja, é sobre quem nós falamos. Questão 33 diz o seguinte: identifique a opção que melhor completa a frase. E a frase é a seguinte: de todos os males, distancia-te, espaço, hábitos difamatórios. E a opção correta para este exercício é a opção C. Substituindo a opção C no exercício, ficaríamos com a seguinte frase: de todos os males, distancia-te de hábitos difamatórios. Por que nós escolhemos a preposição de? Porque nós distanciamos-nos de algo ou de alguém. Então, o verbo exige que nós coloquemos a preposição de. Vamos adiante com a questão 34 do nosso exame. Em que alternativa se encontram só diminutivos eruditos? A opção correta para esta atividade é a opção D. Nós temos a palavra montícula, que vem de monte, temos a palavra película, que vem de pele, e a palavra versículo, que vem de verso. Questão 35. A turma perguntou ao palestrante espaço aceitaria voltar a abordar o tema. Que opção melhor completa a frase? Nós temos aqui 4 opções, das quais a opção correta é a opção D, que é o C. A turma perguntou ao palestrante se aceitaria voltar a abordar o tema. Estamos aqui perante a uma questão ou uma pergunta feita de forma indireta. E as perguntas feitas de forma indireta exigem que nós coloquemos a conjunção se. Já pensou em fazer ensino superior e não sabe como? O Centro de Preparação Folha de Conhecimento é a solução. Damos aulas de preparação para sua admissão aos cursos de Engenharia, Biologia Aplicada, Química Aplicada, Geologia Aplicada, Enfermagem Geral, Enfermagem Pediátrica, Psicologia Clínica, Nutrição, Farmácia e Medicina Geral. Para mais informações, contacte-nos pelo 84 75 71 286 ou 82 75 71 281. Folha de Conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.